Olá, queridos, professor Cláudio aqui falando no canal A Voz do Consolador. Hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que está conseguindo grandes picos de audiência. Na primeira semana foi 550 mil pessoas assistiram o filme e provavelmente vai chegar ao que o Nosso Lar conseguiu. Então, uma boa produção, Nosso Lar. Esse filme ele tem uma produção também muito interessante, os efeitos visuais são realmente magníficos. Houve uma coisa muito boa que foi o trabalho dos atores, a presença do Edson Celular, eu acho que é bastante interessante. Alguns pontos que nós achamos que talvez não tenham sido tão interessantes. É claro que tem aquela questão da expectativa. A expectativa, como foi? Eu, particularmente, confesso que tinha uma expectativa antes de ver o filme que era 90 e quando vi o filme a expectativa, a realidade desceu bastante para 70 ou 60. Bom, aqueles que vamos assistir, que provavelmente não assistiram o filme ainda, a gente recomenda que não assista porque nós vamos dar alguns spoilers, evidentemente. Então, dá um pause, assista o filme e depois volta para dar suas opiniões também. O que vocês acham que está certo, se está errado, tá? Bom, um ponto que eu fiquei, que foi o primeiro ponto que me trouxe uma certa dúvida, uma certa curiosidade, foi o papel do Renato Prieto, né, o André Luiz, que, confesso, eu pensei que ele seria um dos protagonistas, seria o protagonista, e o protagonista acabou sendo o Aniceto. A outra foi a questão da expectativa e realidade. A gente sabe, é comum, o livro é uma coisa, o filme é outra. Todos os filmes, nenhum se compara. Quem viu, por exemplo, toda a série lá dos Miseráveis, todos os filmes dos Miseráveis, você observa que quem leu o livro Os Miseráveis tem uma riqueza muito maior do que a produção, apesar do filme extraordinário. Não digo não só do Will Gunn, que fez lá o último filme, que era um musical, mas o anterior, do Liam Neeson, que eu particularmente adorei, achei espetacular o filme. Mas o que eu digo é que nesse filme, quem leu a obra Os Mensageiros, ele está bem distante, muito distante. Ali nós vemos, aí, alerta de spoiler, né? O filme se focou muito mais na figura dos três personagens que tinham descido de nosso lar descido entre aspas, né? Para poder dar execução a uma célula de nosso lar aqui na Terra, ou seja, fundar uma casa espírita. Então nós temos o caso do Isidoro, que acabou sendo o dirigente, o presidente daquela casa espírita. O Otávio, que era o médium, capacidade de psicografia, de evidência extraordinária, mas que foi bem equivocado nas suas atitudes. E o outro que foi o Fernando, que era aquela pessoa que tinha lá uma esposa ao seu lado, também assim como o Isidoro. E parece uma esposa realmente um espírito bastante esclarecido, evoluído, digamos assim, na linguagem espírita. E foi agraciado lá com a riqueza, com os bens materiais. Mas ali no começo do filme já tem um ponto que me deixou um pouco não muito feliz, que foi a afirmação do Aniceto, no caso o Edson Lulari, quando fala, no André Luiz, perdão, quando fala que o Aniceto não precisava mais reencarnar, não necessitava mais reencarnar. Nós não vemos nenhuma descrição dessa nos livros do André Luiz, apenas a menção em Nosso Lar quando fala do governador e da veneranda, que são espíritos únicos na colônia do Nosso Lar que tinham tido encontro diretamente com o Cristo. E sugere mais ou menos isso, que a veneranda não necessitava, mas que na verdade ela tinha ainda pelo menos 300 familiares e ela ainda estava ligada à terra por causa disso, mas sugere que ela não necessitaria. Mas quanto ao Aniceto, não lembro, na pesquisa não consegui achar uma menção quanto a isso. Eu acho muito exagerado em não necessitar reencarnar. No decorrer do filme, uma outra citação, quando fala da Segunda Guerra Mundial, como se já tivesse acabado. Se o livro ele foi publicado em 1944,
Ou seja, a guerra está em pleno funcionamento. A guerra vai ser assinado o armistício dia 30 de abril de 1944, dia 1º que realmente vai, entre aspas, acabar a guerra, e só 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, quando é jogada as bombas atômicas nas duas cidades do Japão, Nagasaki e Hiroshima e Nagasaki, é que a guerra realmente, em tese, vai terminar. Mas o livro foi publicado em 44, ou seja, os fatos que estão sendo ocorridos estão nos anos anteriores, e ali é citado tacitamente por Aniceto que a guerra tinha acabado. Então é um outro anacronismo, de maneira infeliz. Quanto à construção doutrinária, nós também achamos, não só aqueles não espíritas, principalmente, eu particularmente tenho que concordar quando fala, por exemplo, da recepção espiritual, o Isidoro, que a construção do personagem Isidoro é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa que de repente é rigoroso lá com seu filho, né? Aquela cena, a única cena ali do filme. E ele, ao desencarnar, fica ali preso na árvore, no quintal de casa, enquanto o Otávio, como obsessor, quase que bota fogo, consegue fazer a filha dele, a segunda filha, a filha mais velha, quase cometer suicídio, graças à pequenininha, ela não comete. O seu filho botar fogo na casa, e ele não tem nenhum tipo de amparo. E quanto o Fernando, que é uma pessoa totalmente materializada, tem todo o apoio espiritual que chega a ter uma sobrevida. Depois ele consegue se encaminhar melhor, mas graças à esposa dele que fazia a caridade e tudo. E, de acordo com os princípios espíritas, isso não é algo correto, digamos assim. Então, aqueles que não espíritas, ao verem isso, criticam e, a nosso ver, uma certa justiça, digamos assim. Um outro ponto que também incomodou um pouquinho foi a construção do campo lá das águas, né? Lá no nosso lar, que mudou toda a estrutura. Ali tem o efeito físico é muito interessante, mostra a terra ali do fundo, mas é totalmente diferente do nosso lar. Dever-se-ia usar o mesmo cenário, usar a mesma tecnologia e ver o mesmo lugar. Ali muda o lugar totalmente. É feito toda essa construção. Há um apelo, digamos assim, de atualidade ao colocar a veneranda, né, como uma negra, botar uma atriz negra. O nosso lar não fala que seja, nem também fala que não seja. Então ali eles colocam a veneranda como uma personagem, né, digamos assim, negra. Então achamos bastante interessante. Um ponto positivo que eu acho é o ator que fez Otávio, realmente um ator extraordinário, o modo que ele se coloca. Achamos assim uma construção bastante interessante. Então, um ator realmente extraordinário. E ali, as transições, eu particularmente também fiquei um pouco incomodado, como que transita entre os tempos, aí mostra o passado, aí de vez em quando eles utilizam o recurso de botar preto e branco tão somente, mas não ficou bem construído. A questão lá do Otávio, que demora até para nos tempos atuais, em tese de 1944 até 2024, nós vamos colocar o tempo atual aqui, apesar do filme ter saído um pouco antes, mas só agora que veio a lume, foi filmado já há algum tempo. Então nós vamos ter aí um espaço de 80 anos praticamente. E dá a entender todo mundo lá no plano espiritual esperando, como se ninguém tivesse reencarnado, ninguém tivesse seguido uma vida esperando praticamente com ele. Cena positiva, alguns pontos do filme deu para se emocionar bastante, né? A última cena, então, espetacular, aquela recepção do Otávio, dos irmãos espirituais, é realmente bastante interessante. No começo do filme, um ponto negativo é quando os companheiros descem para poder auxiliar os companheiros, os irmãos, e acontece um sucedâneo de ocasiões e os espíritos pouco interferem. Ali ele coloca o dom de ubiquidade em Aniceto, que a gente vê, por exemplo, na construção dos textos, por exemplo, nas obras do Divaldo, quanto ao Dr. Bezerra. A gente vê isso, que é aquela possibilidade dele se projetar, estar em dois lugares ao mesmo tempo. O livro, não lembro se chega a citar
essa capacidade do Aniceto, ou pelo menos um fato desse modo. Mas é uma construção. De acordo com o Livro dos Espíritos, ubiquidade seria só de espírito de alta estirpe, de alta hierarquia. Ele está desencarnado, ele poderia muito bem ir lá. Não precisaria. Ali onde ele estava, junto com os companheiros, não tem essa necessidade. A construção do personagem Vicente é bastante interessante, a história dele se aborrece, mas também um outro ponto bastante incomodatíssimo foi quando ele se perde, ele se leva pela raiva junto com o Otávio e vai baixar aquelas zonas inferiores e de repente do nada ele se recupera. Quando o outro companheiro chega lá, sai de nosso lar correndo, ele já está bem mais equilibrado. A outra cena do Otávio abaixando, né, as zonas inferiores é bastante interessante. Ele vai pedir perdão, como nós dissemos, 80 anos depois. Aí lá o Aniceto vai e o recolhe. Estava sempre ali procurando acolher, procurando trazer um pouco de lenitivo. É bem reducionista o filme, tem muitos outros personagens, riquíssimo, poderia explorar bastante. É claro que o livro não seria o Mensageiro, seria inspirado nos Mensageiros, mas se fosse dar uma nota, eu particularmente, por causa da produção, etc., por causa dos atores, a atuação dos atores realmente é muito interessante, mais uns 6, 7, digamos assim. Mas poderia se explorar um pouco mais e, doutrinariamente, alguns equívocos daqueles que citamos aqui, mas queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham. E recomendaria? Claro que recomendaria. Temos recomendado até para provocar o debate, que as pessoas que forem assistir e acharem algum ponto errado ou tiverem dúvida, isso ele já provoca o debate, a leitura das obras, dos temas espíritas, para que possamos crescer junto. Então, que Jesus esteja em nossos corações, muita paz, muita luz, e dê a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Em que ponto vocês discordam? Em que ponto vocês concordam? Muita paz, muita luz. Tchau, até a próxima.